parte de Um Conto de Duas Cidades se chama De Volta à Vida. Me pergunto se Dickens estava falando desse canal. Oi, gente! Como já dizia o ditado, quem é vivo? Sem delongas, vamos direto ao assunto. Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, que vocês sabem, é o meu autor favorito. Parece que todo autor que tem assim uma vasta carreira literária chega num ponto que decide escrever um livro diferentão. Parece que é tipo um teste com os leitores para saber se você gosta do autor, da escrita do autor ou de um tema específico que ele costuma trabalhar. No caso, Um Conto de Duas Cidades é o livro diferentão do Dickens. E por isso, eu indicaria tanto para aqueles que, assim como eu, gostam do autor, beijam o chão em que Dickens pisou, quanto para aqueles que não gostam de Dickens, para aqueles que acham que ele só sabe escrever história de órfão. Para começar, Um Conto de Duas Cidades é um romance histórico, e eu acho muito engraçado pensar isso, porque pelo fato de ter sido escrito no século XIX, ele já tem um caráter histórico pra gente, mas a história se passa numa época ainda anterior a essa, no caso, durante a Revolução Francesa. E essa é uma daquelas histórias que é difícil até de fazer uma sinopse, porque é tanto personagem, é tanta trama e subtrama enrolada, que eu não tenho capacidade de chegar pra vocês e falar, Um Conto de Duas Cidades fala sobre isso. Mas vamos tentar. A história começa e, de certa forma, gira em torno desse médico francês chamado Manette, que foi feito prisioneiro e, depois de 10 anos, foi dado como morto. Até que você descobre que ele não estava morto. Aí junta uma galera, que você ainda não sabe exatamente por que eles estão juntos, mas eles vão ser bem importantes durante todo o livro. E eles decidem resgatar esse Manette e tirá-lo da França e levá-lo para a Inglaterra, onde ele tem uma filha. Ele vai lá para viver com a filha dele. É interessante que Dickens só vai esclarecer por que o Dr. Manette foi preso lá na frente. E ele não falava onde ele tinha sido preso, mas nós, leitores espertos que somos, e sabendo do período histórico em que o romance se passa, a gente já liga os pontos. Ele estava na Bastilha, não estava? Os anos passam, ele já está lá, bem estabelecido na Inglaterra, com a filha dele, e aí é introduzido um novo personagem, que é o Charles Darnay. Eu li Darnay durante mais da metade do livro, até eu perceber que deveria ser uma pronúncia mais afrancesada. Vamos chamá-lo de Carlos? Por que não podia ser Carlos? Bom, esse rapaz, ele começa a interagir com a família do Dr. Manette, ele começa a se interessar pela Lucie, que é a filha do médico. Só que ele, francês, tem algumas pendências em seu país de origem. E essa não era uma época boa para se ter pendências na França, porque estamos, afinal de contas, às vésperas da Revolução Francesa. Enquanto essas coisas acontecem na Inglaterra, Dickens vai construindo toda uma conspiração na França que vai dar em 14 de julho de 1789. Como eu falei, é uma história que eu acho muito difícil fazer uma sinopse sem entregar muita coisa, e até porque são muitos enredos que vão acontecendo paralelamente até que chega uma hora que eles se encontram. E tem mais, eu passei metade do livro sem saber o que tá acontecendo. Sério. E aí Dickens é assim, um cara que manja tanto da arte da escrita que você continua lendo do mesmo jeito. Escritores menos habilidosos me fariam largar o livro se no terceiro capítulo eu achasse que ele tava indo pra lugar nenhum. Bom, se fazer sinopse tá difícil, vamos falar de temas. Claro que um estudo aprofundado de Um Conto de Duas Cidades podia dar uma tese, mas não vamos fazer isso aqui. Eu selecionei 3 temas, assim, por alto, que na minha leitura foram os que me chamaram a atenção. O primeiro deles é a questão do duplo. E isso é algo que vai ser comentado em qualquer estudo que você for ler sobre Um Conto de Duas Cidades. A literatura do século XIX trabalha muito com a ideia do duplo. Muitas vezes na sua forma sobrenatural, o doppelganger. É quando você vê uma pessoa que é fisicamente igual a você, você não sabe de onde ela veio, você não sabe o que ela quer contigo, mas ela tá ali. Geralmente acaba em tragédia. Mas existe o duplo que não tem esse viés sobrenatural, que tem um viés mais mundano, e é o que Dickens usa no Conto de Duas Cidades. A começar pelo nosso co-protagonista, que é
o Darnay, ele tem um sósia na Inglaterra, só que ao mesmo tempo em que eles se parecem fisicamente, eles não poderiam ter personalidades mais opostas. Mas essa não é a única duplicidade que tem no Conto de Duas Cidades. Todos esses post-its azuis que eu marquei aqui são momentos em que duplos aparecem. O próprio título do livro traz um jogo de duplos. E Dickens fica o tempo inteiro jogando com França e Inglaterra, França e Inglaterra. O próprio primeiro parágrafo do romance já expõe esse jogo, quando ele fala: era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Havia um rei de queixo protuberante e uma rainha de rosto belo no trono da França. Havia um rei de queixo protuberante e uma rainha de rosto singelo no trono da Inglaterra. E não para por aí, aparecem personagens com nomes iguais. A gente tem 2 julgamentos, um na Inglaterra, outro na França. Isso não é só um recurso literário, faz parte de uma mensagem maior que Dickens estava tentando passar. Ele está meio que mostrando, isso aconteceu na França, mas nós não somos imunes. Isso pode acontecer também na Inglaterra. E aí a gente chega ao segundo tema que eu queria ressaltar no Conto de Duas Cidades, que é a Revolução. A gente olha para trás com uma diferença de 200 anos e a gente sabe que a Revolução Francesa foi a Revolução Francesa, que não aconteceu uma revolução igual a ela na Inglaterra, que não aconteceu uma revolução igual a ela na Dinamarca ou na Suécia, na Alemanha. Aconteceram revoluções durante todo o século XIX pela Europa, mas não como aconteceu na França ali naquele período a partir de 89. Agora, para as pessoas que viviam no século XIX, essa era uma incerteza constante. Hoje, a gente consegue olhar para o que aconteceu na França e ver o sentido macro da coisa. Agora, na época, muitos pensavam, ok, eles surtaram, mataram o rei, mataram a rainha e agora estão matando a população inteira. Porque existia uma fase na Revolução Francesa em que começou a acontecer execuções em massa. Aquela coisa da paranoia que eu já comentei em um outro vídeo, no vídeo sobre animais fantásticos e onde habitam. Por que eu falei disso no vídeo sobre animais fantásticos e onde habitam? Assim, é aquele mesmo tipo de paranoia do século XVII com a caça às bruxas, ou dos anos 50 com a caça comunista. E eu achei sensacional poder ter essa visão de uma pessoa que viveu não contemporânea à época da Revolução Francesa, mas numa época imediatamente posterior, porém de uma nacionalidade diferente. A essa altura vocês já sabem que eu trabalho com Victor Hugo no meu mestrado e com aquele romance que não se passa na Revolução Francesa, mas enfim. Inevitavelmente eu acabei comparando a visão do Victor Hugo com a visão do Charles Dickens. E não é nem que eles fossem opostos, mas cada um decidiu focar em um aspecto diferente. Não é que o Victor Hugo fosse a favor de sair guilhotinando todo mundo. Na verdade, Victor Hugo foi uma das pessoas que mais falou contra a pena de morte durante a vida dele. Mas quando ele vai falar de revolução, o olhinho dele brilhava. Ele olhava o aspecto mais filosófico, o aspecto mais idealista, de certa forma. Apesar de reconhecer que na prática não era bem daquele jeito que funcionava. Dickens, por outro lado, não é que ele não reconheça o aspecto social que levou à Revolução Francesa, muito pelo contrário. No começo, ele está o tempo inteiro expondo como que o povo francês estava ferrado. Mas ele leva a narrativa para um ponto a mostrar que quanto mais se oprime, pior o oprimido pode se tornar algoz. E Dickens tinha ali um pezinho na literatura gótica, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ler a descrição de um castelo francês como se eu estivesse lendo a descrição de um castelo assombrado. Mas ele consegue, ele faz isso. Ele vai descrever o povo dançando a Carmagnole, em vez de descrever uma ciranda, uma marchinha patriótica, parece que ele tá falando de um ritual satânico. Sabe no Senhor das Moscas, quando os meninos surtam e ficam dançando em volta da cabeça do porco? Por isso que eu queria muito saber qual foi a opinião dos franceses na época que esse livro foi lançado. E é o que eu falei, Dickens vai escrever um conto de duas cidades quase como um conto de precaução, um cautionary tale. Ele quer mostrar que a Inglaterra da época dele não estava tão melhor quanto a França no final do século XVIII. Então era possível sim
que acontecesse algo parecido, era um receio que se tinha. E aí ele joga a responsabilidade para aqueles que teriam o poder de contornar essa situação antes que ela piorasse. E aí a gente tem um terceiro tema para fechar, que é o de ressurgir. Desde o começo, a todo momento, personagens estão voltando à vida. Alguns quase literalmente eram dados como mortos, mas não estavam mortos. Outros são roubados de seus túmulos e outros estão repensando sua vida, suas escolhas. E eu não posso falar muito sobre isso sem dar mega spoilers, mas fiquem atentos quando vocês forem ler, ok? E eu não ia falar de adaptação, porém mais de uma pessoa veio comentar comigo quando eu postava as fotinhas lá no Instagram. Veves, você sabia que o Cavaleiro das Trevas Ressurge foi inspirado num conto de duas cidades? Sim, eu sabia, só que na época que o filme estreou, eu ainda não tinha lido, então eu só peguei os temas por alto, bem Robespierre. Eu sei que meio que se convencionou que nós não gostamos do último filme da trilogia do Batman, do Nolan, mas aguenta aí um pouquinho que é interessante. Não se trata de uma adaptação em que eu peguei a história da mídia impressa aqui, transformei num filme, transformei numa série, ou eu peguei o contexto do romance e coloquei num contexto novo, um contexto de quadrinhos, não é isso. O Nolan, não Christopher Jonathan, roteirista, ele pegou os temas principais no Conto de Duas Cidades e colocou no filme do Batman. Da mesma forma que eu posso dizer que a primeira temporada de American Horror Story foi inspirado no Papel de Parede Amarelo, ou que Ex Machina é inspirado no Conto de Barba Azul, ou o meu favorito, que não se concretizou totalmente, que o filme do Lego é 1984. Você tem lá duplos, o principal deles, Batman e Bruce Wayne. Você tem o Bane incitando a população contra os ricos de Gotham e um tribunal super zoado pra julgar os casos. Tem o tema da ressurreição, Poço de Lázaro. Você não coloca o nome Lázaro na sua história se você não está pensando em trazer alguém de volta à vida. E hoje eu percebo que os pontos que eu mais gostei no Cavaleiro das Trevas Ressurge vieram do Dickens, não do Nolan. E é isso aí, joinha, porque pelo visto eu escalei o meu próprio Poço de Lázaro. Ou vai ver, eu morri, quem tá aqui é meu doppelganger. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.